Boa tarde, pessoal. Então, nós estamos aqui gravando esse vídeo como forma de atividade avaliativa da disciplina Texturas da Cena Psicanalítica do curso de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, como temática central deste nosso trabalho, nós escolhemos o conto do Edgar Allan Poe, intitulado A Carta Roubada. A gente fez essa escolha baseado em vários parâmetros, né, mas especificamente alguns que estabelecem a possibilidade de articulação que nós podemos fazer com alguns conceitos que nós viemos trabalhando aqui na disciplina. Né? Alguns pontos desse conto que podem servir para uma discussão bem fértil, né, para o nosso tema de psicanálise e arte. Especificamente em dois conceitos que a gente veio estabelecendo, sendo esses o ato do olhar e a própria função do sujeito na experiência artística e na experiência analítica. Pois bem, esse já é um conto muito conhecido do Edgar Allan Poe, mas a gente já queria fazer uma retomada dele aqui, também já trazendo umas certas articulações com o seminário sobre esse conto que o Jacques Lacan elaborou e que está na entrada dos escritos dele, e a elaboração de muitos textos também, de vários autores que fizeram subsequentemente, né, em cima dessas interpretações. Pois bem, esse conto ele é estabelecido ao redor de 6 personagens principais. Uma rainha, um rei, um ministro, um oficial de polícia, o detetive central da obra e a própria carta que foi extraviada. Pois bem, a cena, né, toda a trama começa por um jogo de olhares, que é muito interessante para a gente. Acontece que a rainha ela estava ali mexendo em cartas em cima de uma mesa ao lado do rei. Então, de repente, ela lança um olhar para uma carta específica, um olhar certamente apreensivo, como se aquela carta tivesse um conteúdo sensível que não pudesse chegar aos ouvidos do rei. E é nesse momento em que o ministro entra em cena, nota o olhar da rainha e nota que aquela carta tem uma certa importância e que dali ele já bola um plano para conseguir exercer certo poder de chantagem sobre a rainha. Nesse ponto ele rouba a carta e, ao mesmo tempo, lança um olhar malicioso para essa rainha, como forma de dizer, sim, eu tenho a sua carta e sim, eu tenho a intenção de usá-la para te chantagear. Esse é o movimento mais importante, assim. A gente nem fica sabendo o que está dentro dessa carta, mas, a partir desse jogo de olhares, as peças desse jogo, as peças desse tabuleiro, dessa estrutura, como a gente diria, estão postas. Pois bem, a rainha, então, contata a polícia, né, e pede para que esse oficial de polícia retenha a carta de volta, consiga a carta de volta do ministro. Nesse ponto, a polícia vai à casa do ministro, revira tudo e não acha nada. Revira, tentando achar em todos as pequenas frestas, embaixo de pedras, dentro de livros, e não consegue achar em nenhum esconderijo a tal carta roubada. Nesse ponto, eles têm que contatar o detetive, né, o Auguste Dupin, que, né, para que ele, na sua genialidade, consiga ali encontrar essa carta na posse do ministro. Acontece que ele vai lá e consegue, efetivamente, pegar essa carta de volta, por um exercício muito interessante que ele traz, porque ele consegue navegar essa certa estrutura que o ministro forja, né, pelo olhar dele, a rainha, e por toda a contingência que está posta ali. Ele navega por esse jogo, por essa estrutura, com uma forma muito interessante, ao ponto do próprio Jacques Lacan, no seminário que ele elabora sobre esse conto, articular a figura desse detetive, a figura do próprio analista, né, como aquele que transita, como aquele que subverte um jogo, que subverte a própria estrutura, que subverte os limites da linguagem, para ali, então, achar aquele ponto de subjetividade, aquele ponto cego da estrutura, e que, na verdade, né, está a céu aberto, que é a própria carta. Nesse ponto, assim, a gente começa a pensar, né, a própria estrutura desse olhar, como ele consegue ir para além de uma imagem, né, sustentar algo para além dessa estrutura imaginária e carregar algo desse próprio sujeito, carregar algo ali. Né? O próprio olhar que a gente vê a rainha dando a carta, o olhar que o ministro enxerga a rainha, o olhar que o próprio detetive
lança sobre a cena exerce um certo exercício de valor mesmo. Ele dá um certo valor ao objeto que não estava ali antes, o que é muito interessante para a gente. Agora a gente tem que pensar como é exatamente que esse detetive faz isso. Bom, e para responder essa pergunta, talvez fosse interessante começar com uma citação também do Lacan, que está no Ator Dito, um ensino bem mais tardio dele do que a Carta Roubada, mais inicial, mas que acho que carrega uma mesma lógica até então, que seria justamente, ele diz que o ato de dizer fica omitido atrás do que é dito. E acho que essa lógica é interessante para a gente pensar essa dinâmica e como o Dupin, esse detetive, consegue articular e navegar por entre os discursos presentes para obter a carta, no sentido de que ele não toma a coisa como igual a ela mesma. O que isso significa? Isso significa, assim como o Lacan coloca, existe um ato de dizer, existe uma coisa que determina um valor e que nos possibilita, em diferentes discursos, dar diferentes valores a isso que é o dito, que é o objeto em si. A polícia, no conto, ela busca por um objeto roubado. E o que se faz com um objeto roubado? Você o esconde. Né? Então a polícia, como o João muito bem colocou, faz procuras minuciosas em todos os lugares em que um objeto roubado poderia estar escondido, sem nunca se dar conta, e aí acho que essa é a relação que a gente quer trazer, coisa que o Dupin se dá conta, de que, para além de objeto roubado, ela ainda é uma carta. E é nesse sentido que o Dupin consegue pensar, para além de um matemático, categoria que o Lacan atribui à polícia, mas como um poeta, esse que brinca com a linguagem, categoria que o Lacan atribui ao próprio Dupin, mas também ao ministro, que essa carta estaria escondida a plenas vistas. O ministro pegou, manipulou essa carta e a escondeu junto a outras cartas. É aí que o Dupin consegue, ao não pensar na carta como um objeto roubado a ser recuperado, mas também como uma carta, a ver qual é o valor que aquilo estava atribuído no discurso ali, esse jogo de olhares, nessa dinâmica entre o ministro e a rainha, que ele consegue pegar a carta de volta. E aí nisso, acho que isso é uma lógica, é um tipo de pensamento muito interessante, muito caro a nós, e muito caro à psicanálise no geral, justamente no exemplo, do rebus como forma de interpretação do sonho. É uma coisa que veio à nossa mente quando a gente estava pensando nisso. Seria algo análogo a isso, né? Tomar a interpretação dos sonhos como esse jogo do rebus, esse jogo de manipulação fonética, imagética dos elementos que aparecem nas elaborações oníricas, como forma de extrair um sentido a mais, extrair justamente qual é o ponto do sujeito nessa falha entre o significante e a significação, entre o enunciado e a enunciação, entre o olhar e o objeto olhado, entre o dito e o dizer. É aí que estaria o sujeito, e é aí que acho que a psicanálise tem interesse em conseguir chegar e cativar isso de alguma maneira, para que se possa produzir essa mudança discursiva, essa mudança na posição subjetiva, de certa maneira. Né? Acho que seria mais ou menos isso que a gente achou interessante a própria psicanálise, nessa articulação e nessa forma de escrita que esse conto traz. E numa articulação ainda que a gente traz nessa disciplina, né, com essa relação com a própria experiência artística, com a experiência estética, é isso que a gente tenta trazer um pouco, né, assim, o que dá a relação de um sujeito com a própria obra, que a gente deve colocar muito caro, assim, é essa experiência de também subverter um pouco o próprio objeto e subverter a nossa própria relação com o cotidiano. Assim, nós falamos ao longo da disciplina, assim, ou pelo menos isso vem muito à cabeça, como a própria arte pode também elevar certos objetos do nosso cotidiano à própria categoria de obra de arte, né? Acho que é nesse ponto que a gente está tentando falar do olhar. O olhar como algo que não puramente vê um objeto como ele é, mas atribui um certo valor. E isso é a nossa experiência máxima, talvez, com a obra de arte, com a experiência analítica, e, bem, é algo que, né, nos faz caminhar, nos faz, bem, ver um pouco esse sujeito do inconsciente que está aí, que é tão fantástico. Por último, nós teríamos algumas indicações, algumas referências para continuar esse debate, né? Em um primeiro momento, a relação
com a experiência, a relação da experiência entre sujeito e objeto artístico, para mim a obra do Walter Benjamin é fenomenal para essa discussão, especificamente um texto que se chama A Breve História da Fotografia, onde ele vai falar da experiência com a aura na fotografia, e que tem esse efeito de retornar ao sujeito algo que ele desconhece, né? Tem esse efeito de descentramento ali, que eu acho que é exatamente algo que a gente tentou articular aqui nesse vídeo. E por último também, para evidenciar esse efeito do olhar, não há filme como o filme do Hitchcock, né? O Janela Indiscreta, que mostra assim como através do nosso olhar a gente vai construindo cenas, a gente vai estruturando o próprio mundo. Só mais uma indicação que nos foi muito cara assim, para pensar isso, dessa vez para pensar a articulação entre psicanálise e arte. É um texto publicado como livro, mas é bem curto, do Jacques Rancière, chamado Inconsciente Estético, onde ele vai tentar filtrar, fazendo uma análise histórica das adaptações feitas da peça do Sófocles, o Édipo, né? O Édipo Rei, o que nessas adaptações e o que da original interessam a psicanálise propriamente dito, e ele vai conseguir, de certa maneira, articular e concluir que é um elemento trágico que não tem a ver com o dramático. Eu acho que isso talvez seja uma discussão interessante para a gente continuar tendo para outras oportunidades. Mas é isso, gente. Queria agradecer a atenção e a disponibilidade ao vídeo. Entendemos que ele ficou um pouquinho maior, mas acho que a gente foi tocado por esse ponto e por essas discussões e queria expor algumas ideias que a gente teve. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado.